Qual é o grande problema que a gente tem com quem tem diabetes? A maioria das pessoas não tem um bom controle metabólico. Se ele não tem um bom controle metabólico, naturalmente os processos inflamatórios eles acabam aumentando. Então, com isso, a pessoa, além do diabetes não controlado, ele tem dores nas pernas, ele tem muitas vezes desconforto, se sente pouco animado para fazer qualquer coisa. Então, quanto mais o exercício, quer dizer, isso aí é uma outra situação que a gente tem. Então, no meu entender, o maior desafio que a gente tem como profissional de educação física, que atua na saúde, principalmente com as pessoas que têm diabetes, é conseguir mostrar para ele o quanto o exercício vai trazer de benefício. Orientar a pessoa, se ele for fazer o exercício, né, junto com você, ou mesmo você está passando um programa de exercício onde a pessoa vai executá-lo, né, à distância, vai executá-lo sozinho, você pedir para que essa pessoa faça a medição da glicemia antes dele iniciar e no final do exercício. Muitas vezes isso já vai ser uma surpresa para a própria pessoa, que ele passa pelo médico, o médico fala para ele: você está fazendo exercício? Não, olha, você precisa fazer o exercício. Daí aquilo entrou na cabeça dele: para que eu preciso fazer exercício? Né? Fazer exercício é chato. A maioria das pessoas querem o resultado do exercício, mas pouco querem se comprometer. Isso é o que a gente vê trabalhando com a população de uma maneira geral. E quando a pessoa com um problema crônico, de saúde crônica, ele também tem esse comportamento. Então, uma das maneiras que eu acho que servem e muito para alavancar, né, esse resultado positivo de aderência dessa pessoa a um novo programa de exercício, uma mudança de estilo de vida, que isso tem muita resistência para acontecer de uma maneira geral, ainda mais na presença de uma doença crônica. O desafio maior que a gente tem, que eu acho que é uma ferramenta muito boa, é essa: pedir para a pessoa medir a glicemia antes e assim que ele terminar de fazer o exercício. E aí o que muitas vezes ele descobre, né? Isso eu ouvi várias vezes, né, com as pessoas, com treinos que eu fazia com o pessoal, por exemplo, em parques. A pessoa ia lá, media a glicemia, fazia lá 40 minutos mais ou menos de exercício, fazia uns alongamentos, media a glicemia. Falou: nossa, professor, como diminuiu rápido minha glicemia. Quer dizer, já é o primeiro benefício que a gente tem, o benefício agudo. Que a gente tem que lembrar que essa diminuição na glicemia, ela acontece inicialmente pela própria degradação do glicogênio muscular, que aconteceu ali durante aquela sessão de exercícios físicos, mas a sensibilidade aos receptores de insulina, principalmente nesses grupamentos musculares que foram estimulados ali, que foram trabalhados naquela sessão de exercícios, ele vai permanecer por pelo menos 24 horas. Então, o benefício que a pessoa terá agudamente é ver a glicemia baixar já durante o exercício e permanecer mais baixa também no pós-exercício. E, infelizmente, isso é algo que muitas vezes passa desapercebido para a própria pessoa que tem diabetes. Porque o profissional da educação física, muitas vezes desatento a essa situação, esquece de pedir para a pessoa medir a glicemia na hora que ele vai começar o exercício e assim que ele terminar. Que é uma ferramenta muito boa para a gente. No mínimo, ele vai falar: pô, pelo menos ajudar a controlar o diabetes já está ajudando. Uma outra situação que a gente tem são alterações, muitas vezes, no sistêmicas, né? Sistêmicas, eu falo da estrutural, né? Na parte osteoarticular, que muitas vezes impedem as pessoas de começarem um programa de exercício. Por exemplo, algo que é muito comum, pessoas com um pouco mais de idade ou que têm um histórico, né, ao longo da vida de nunca ter se exercitado, começa a envelhecer, vai perdendo massa magra, isso acaba muitas vezes desencadeando aí artroses, né, muito frequentes nos joelhos. E quando a pessoa se depara: olha, você tem um diagnóstico de diabetes agora, diabetes tipo 2, você precisa incluir um programa de exercícios no seu tratamento. Pelo menos essa é uma vantagem muito grande que a gente tem com quem tem diabetes mellitus tipo 1. Normalmente diagnosticado lá quando criança, então é só estimular aquela criança a ser mais ativa. Por brincar, já vai ajudar no controle da glicemia e fazer com que ele fique mais tempo com a glicemia no alvo.
Agora, o adulto que já veio tendo comportamento sedentário até aquele momento da vida dele, onde ele tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, já o desafio para ele começar a fazer já é maior. Além disso, dele começar a fazer o exercício, além disso, ainda tem algo estrutural que traz desconforto. Então, muitas vezes, nessa situação, um desafio a mais que o profissional de educação física tem, atuando na saúde, é diminuir os desconfortos, por exemplo, de um indivíduo que tem diabetes, não está conseguindo um bom controle metabólico, precisa incluir um programa de exercícios no tratamento, mas não tem condições, por exemplo, de fazer o que é mais comum as pessoas fazerem, iniciarem a atividade física fazendo uma simples caminhada, porque ele sente dor nos joelhos. Ele não pode subir e descer uma escada que ele sente desconforto. Então nós precisamos trabalhar com o objetivo de diminuir esse desconforto, para ele perceber que o exercício ajuda e ele vai fazer uma relação direta. Olha, quando eu faço o exercício, diminui a dor no meu joelho. E eu percebo que a minha glicemia fica melhor controlada. Agora, se eu abandono o programa de exercícios, aumenta a minha dor no joelho e o controle da minha diabetes também fica todo bagunçado. Então, essa relação, de uma maneira geral, é algo muito positivo para nós, como profissionais de educação física. E o desafio de fazer com que essa pessoa seja aderente ao programa de exercícios, ele acaba sendo diminuído, né? Fica menor essa distância entre a pessoa sair do sedentarismo e começar a se movimentar. Uma outra situação que eu acho que é bastante importante e vale a pena a gente enfatizar é você estimular essa pessoa a se exercitar diariamente. Porque nós precisamos entender que com limitações metabólicas, muitas vezes impostas pela doença, limitações físicas que a pessoa tem, você não vai conseguir dar um estímulo que seja vigoroso logo no início para essa pessoa, vigoroso o suficiente para desequilibrar, né, mexer realmente de verdade com a homeostasia do nosso sistema, para que ele precise de um longo período para se recuperar. Então, o que é importante, o primeiro objetivo, fazer com que essa pessoa faça o programa de exercícios todos os dias. Uma situação que eu acho que ela ajuda bastante. Programas de exercícios mais compactos. A pessoa faz isso durante um período, um mês. E você conversa de novo com a pessoa, onde teve dificuldade, o que aconteceu, aí começa a modificar isso. Vai do simples para o complexo. Vai do fácil para o difícil. E sempre respeitando o momento daquela pessoa. E muitas pessoas reclamam que têm artroses que estão num nível tão agudo de dor que muitas vezes a pessoa parada, o joelho fica latejando, fica doendo. Dormindo, não consegue ter uma noite de sono adequada por conta disso, de todo esse desconforto. Então, olha o quanto o exercício vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. E muitas vezes, nós como profissionais de educação física, mesmo sabendo de tudo isso, a gente acaba não falando isso para a pessoa. Então é algo que na saúde é bastante importante trazer isso à tona. E a partir do momento que o indivíduo começa a fazer exercício, ele inclui esse exercício no dia a dia. Quer dizer, faz o exercício, coloca como meta 5 vezes na semana. Porque um programa de exercícios com de 4 a 6 exercícios, ele não vai impactar muito a rotina dele diária. E vai trazer um grande benefício. E isso sim vai estimular essa pessoa a se tornar aderente ao programa de exercícios. E aí todo mundo ganha. Ele ganha, ele melhora a saúde, ele melhora o controle do diabetes, ele diminui as dores, ele dorme melhor. Quem convive com essa pessoa vai perceber essas mudanças. E dali para frente, com o passar do tempo, a gente vai colocando novas metas, novas situações. E levando talvez um indivíduo já com um histórico desse para o treino em uma academia, por exemplo, ele vai se adaptar muito melhor. E o resultado a gente sempre sabe que, partindo de nós como profissionais de educação física, a gente vai dar nosso máximo aí para prescrever o exercício de uma maneira que essa pessoa consiga realmente ter um resultado muito bacana.